Nosso convidado hoje é Jaime Buarque de Holanda, engenheiro, estatístico, pós-graduado em sistema de controles na França. Fez carreira profissional inicialmente na Embratel, onde chegou a ser diretor econômico-financeiro. Posteriormente, na Eletrobras, trabalhou no planejamento econômico-financeiro do setor elétrico e participou das primeiras iniciativas com programas de eficiência energética no Brasil. Jaime, muito obrigado por essa oportunidade de nós trocarmos aí experiências. Você é uma pessoa extremamente experiente no setor elétrico brasileiro, no setor energético, e o nosso canal do Grupo de Economia e Energia tem muito prazer de conversar com você. Eu já vou iniciar entrando, já cruzando a bola na área, perguntando o seguinte: a eficiência energética tem uma história do Compet, tem uma história do Procel. Gostaria que você falasse um pouco da Eletrobras, desse início da eficiência energética, e depois você me dissesse se os caminhos estão certos, se os sinais estão certos. Muito obrigado. Trazer um pouco a memória é sempre uma coisa útil. Eu fui trabalhar na Eletrobras, nessa época minha formação era de engenheiro de telecomunicações, mas eu também me formei em estatística. Eu fui convidado pela Eletrobras, era o Norberto Medeiros, que era assistente do presidente. Ele me convidou mais por esse meu passado de estatística, porque estava nessa época em andamento chamado Projeto da Matriz Energética Brasileira, que foi um projeto extremamente interessante, alguma coisa que nós precisávamos tirar da gaveta, mas isso a gente pode conversar mais adiante de novo. Mas enfim, era uma ideia de modelizar todas as formas de energia brasileiras dentro de uma grande modelo de matriz insumo-produto ou matriz de Ontief. E eu fui trabalhar nesse projeto representando a Eletrobras, e isso acabou despertando em mim um pouco um mundo de modeleiro. Então, durante muitos anos eu também fiz era o chamado modelo corporativo, que basicamente era um modelo de análise econômica financeira para cada empresa. Quer dizer, basicamente a gente fazia o orçamento plurianual do setor elétrico. Então cada empresa fazia usando esse modelo, e depois a essa base de dados que cada empresa podia fazer a sua simulação, a gente fazia uma simulação do setor energético como um todo. Então eu trabalhei muitos anos nesse assunto, e a ficha desse tema da eficiência energética caiu em algum dia, sei lá nos anos 80, não sei te precisar muito, esse negócio de data para mim. Pois é. É melhor não falarmos em data. Mas enfim, eu li um artigo que uma empresa da Califórnia, ela estava dando de graça, quer dizer, ela estava indo para as empresas públicas de iluminação da Califórnia, e ela estava fazendo de graça, ela ia e substituía lâmpadas ineficientes. Na época, basicamente, eram lâmpadas incandescentes por lâmpadas mais eficientes, provavelmente vapor de sódio naquela época. E investindo, era um investimento nada desprezível. E ela estava fazendo isso de graça, então eu estava achando aquele negócio esquisito e tal, mas de repente, lendo mais detalhes dessa entrevista, a empresa dizia que para ela era interessante, porque os municípios que ela estava fazendo isso, mas os municípios de um modo geral eram maus pagadores. A conta deles era uma coisa pesada, e eles chegaram à conclusão que realmente fazendo aquele caminho, eles liberavam uma certa potência ali naquela região, e que na margem era bem mais barato fazer isso do que investir para atender novos consumidores. É a origem mesmo, né? Aí aquele negócio, sei lá,
achei aquilo interessante, estranho e tal, mas aí eu fui mais adiante e comecei a pegar lá os meus modelos, lá os meus oráculos e ver, bom, vamos supor que a gente fizesse isso no Brasil, sei lá, dava um chute, tem tantos milhões de lâmpadas, uma lâmpada mais eficiente, na época você já tinha aquelas pequenas lâmpadas, vamos dizer, que acabaram salvando o Brasil em 2000, 2001, né? Troca de lâmpada. Uhum. Então eu fazia umas contas, bom, o que é mais barato na margem? Quer dizer, considerando que o Brasil era um país muito capital intensivo. E, feitas as contas, era um negócio interessantíssimo do ponto de vista econômico. Eu fui um pouco mais adiante, porque o planejamento geral, quer dizer, porque, vamos dizer, essa área que eu trabalhava mais próxima, ela puramente procurava fazer a análise econômico-financeira do setor elétrico. Mas o Brasil já tinha alguns sofisticados modelos de planejamento, basicamente eram programas, enfim, de otimização, basicamente grandes programas de análise. E eu então fui procurar o pessoal e propus, escuta, vamos fazer umas contas para trabalhar com essa usina, vamos dizer, entre aspas, essa usina artificial, que seria eu trocar lâmpadas ineficientes por lâmpadas eficientes, porque do ponto de vista matemático era igualzinho a uma nova usina. E foi aí que eu vi, vamos dizer, era tão burocrático o planejamento daquela, vamos dizer, havia tantas instâncias que você tinha que passar, tinha grupos de trabalho, sei lá, ou seja, não, embora fosse um modelo simples, em si tudo que eu propunha era botar uma linha num modelo que já tinha, era um grande programa de programação linear, então colocar uma linha num negócio que tinha, sei lá, 8.000 linhas, não sei quantas restrições, mas enfim, era uma... Da burocracia às vezes era uma coisa, mas foi impossível, porque tinha que passar pelo comitê tal, pela comissão tal, era uma... então, de repente... Só não ia para o Supremo, né? Mas enfim, esse era e esse assunto então foi me interessando cada vez mais. Eu, nessa época, saí da Eletrobras, eu fui convidado para ser diretor econômico financeiro de Furnas, da Embratel, estou mudando. Eu fui ser diretor econômico financeiro da Embratel durante uns 2 anos e meio, 3 anos, depois eu saí de lá numa brigalhada, mas enfim, e voltei para a Eletrobras. Quando eu voltei para a Eletrobras, um diretor novo da Eletrobras, o Marcos José Marques, ele tinha sido dos caras que começou aqui no Brasil, ele era do Ministério de Indústria e Comércio da época, e ele foi muito importante no início vamos dizer, toda a parte do programa do álcool brasileiro, e também era um sujeito que vinha com essa ideia da eficiência energética. E ele então chegou na Eletrobras e tinha montado então esse programa, o chamado Procel, Programa de Conservação de Energia Elétrica. Então eu passei a trabalhar com esse assunto dentro da Eletrobras durante vários anos, até que num certo momento houve uma mudança da diretoria e entrou uma diretoria, vamos dizer, que tinha um diretor que tinha uma lógica, que era a lógica que fluía muito dentro do setor elétrico, que dizia o seguinte: olha, minha atividade fim é atender o que o consumidor quer. Então esse troço de dizer que o consumidor deve consumir menos é uma bobagem muito grande. Tá? Então esse cara meio que partiu para desmontar tudo que havia, vamos dizer, inicial das iniciativas do Procel,
E nessa época tinha um consultor americano, o Howard Geller, ele nos contou, ele disse, olha, isso mais ou menos aconteceu nos Estados Unidos. O Geller é até ativo até hoje, né? O Geller o Geller ainda... ele acompanha muito o Brasil, ele acabou casando com uma brasileira também, enfim. Ele hoje está no Colorado, lá em Boulder, mas ele ainda... Ele tem uma voz ativa, aconselha as pessoas, mas o conselho dele naquela época era que tal vocês fazerem o que hoje virou muito popular, uma ONG, quer dizer, não, montar uma organização que trate esse tipo de assunto. E aí nós nos reunimos, cada um botou 50 pratas do bolso, que era o mínimo que você precisava para começar uma organização daquele tipo. Então, aí nasceu esse Instituto Nacional de Eficiência Energética, mais ou menos numa época que esse assunto também começou a ser tratado de uma forma mais ampla. Nós estamos falando em que ano, mais ou menos? Nós estamos falando em 94, 95, quer dizer, essa está bem datada por causa da Rio 92, quando esse assunto foi muito tratado, e, enfim... se começou a conversar isso de uma forma mais ampla, mas enfim, o Instituto começa em 94 em função dessas histórias. Mais para o final do século eu me aposentei. Nessa época eu ainda estava na Eletrobras, mas informalmente a sede, informalmente não, formalmente até, a sede estava sendo dentro lá do CEPEL, do Centro de Pesquisas Elétricas, porque o Marcos Marques, eventualmente, nesse período, era presidente do Centro de Pesquisa. Então, funcionava ali em termos de endereço e tal, sei lá, era uma coisa assim inicial, mas enfim, nós começamos esse projeto de tratar esse tema de eficiência energética de um modo geral. E desde então... Você acha que evoluiu bem? Ou ficou meio de lado? O que acontece? Quer dizer, pensando assim em termos mais abstratos, quer dizer, eu acho que a ideia de planejar energia hoje, num sentido mais amplo, é um pouco decidir entre eu entregar novas, quer dizer, eu tirar da natureza, sei lá, a energia primária atendendo novas demandas, ou de repente olhar dentro desse panorama muito grande, escuta, onde é que eu, por razões históricas, por razões tecnológicas, estou usando mal a energia. Então, a meu ver, existe um passo muito inicial, essa dúvida primeiro. Mas, na prática, nós aqui não fugimos muito do que vinham fazendo os outros países. Quer dizer, de repente, não, vamos procurar aqui esse equipamento mais eficiente, vamos trabalhar esse tipo de assunto e tal. Então, a meu ver, embora haja algumas iniciativas que têm produzido resultado, o investimento é ínfimo, ou seja, o investimento para reduzir consumo é ínfimo com relação ao investimento para você produzir mais energia primária. Talvez para o business não interesse tanto, né? Ou acha que não? Olha, talvez investir na geração, eu acho que você tem a ganhar se você trabalhar inteligentemente, dá para trabalhar. Agora, falando só, por exemplo, do setor elétrico, existe uma dificuldade grande, sei lá, o setor elétrico ele foi muito formado como uma comunidade fechada, olhando para o próprio umbigo, então ele tem mais dificuldade de perceber esse tipo, quer dizer, é bem visto, nós nunca deixamos de ser, enfim, tratados como politicamente corretos, mas naquele ano, não, isso aí não é muito para levar a sério, sobretudo quando eu estou envolvido nesse assunto, já que eu tenho sobrenome de poeta, então, não, esse negócio de
eficiência energética é interessante, mas é um assunto mais poético. Então, hoje nós temos há uma série de programas andando, todos são importantes, mas não, vamos dizer, não tem a importância potencial desse assunto. Mas nós temos agora compromissos com a COP21 de... Esse é um dos assuntos importantes. Quer dizer, uma coisa que tem uma mudança grande nos últimos, digamos, anos, foi quando se começa a perceber que usar mal a energia está fortemente correlacionado com produzir emissões. Mas isso começa um capítulo extremamente complicado, novo, onde também eventualmente você tem confusões. Por exemplo, muitas pessoas tendem a associar o uso de uma energia renovável com esse tema da eficiência energética. Eu acho que, em primeiro lugar, eu tenho que usar bem, depois eu eventualmente vou correr atrás disso, e tem que correr atrás com muita inteligência. Por exemplo, hoje o Nordeste brasileiro, vamos dizer, tem uma situação bastante mais complicada do ponto de vista da estabilidade, em função da enorme quantidade de eólicas. Quer dizer, o Brasil continua a falar, nós temos um grande reservatório. Grande reservatório tinha 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, realmente, nós tínhamos, sei lá, Furnas, podia rodar 5 anos, com pouca chuva. Mas, com o passar do tempo, esse negócio de dizer que nós temos grande reservatório, fomos botando uma porção de coisas baseadas nesse fato. E aquilo que era um grande reservatório virou uma poça. Talvez você esteja falando que a gestão tem que mudar hoje. Quer dizer, eu achar que vou botar eólica, continuar imaginando que eu tenho esses reservatórios e vou primeiro jogar os reservatórios para depois... Inclusive o próprio valor, o próprio preço da eólica, ela consegue manter exatamente por causa dos reservatórios. A gente pode falar isso no próxima parte e focar um pouco mais isso.